Minhas caras, meus caros, não se via nada parecido na política desde Fernando Collor. Pelo menos é o que as pessoas, digamos, maduras como eu se lembram, ou então aqueles que estudaram, maduros ou não. Eu me refiro, claro, à irrupção de Fernando Collor na política em 1988 como o caçador de marajás. Ele nem tinha votos ainda e era desconhecido de uma parcela grande do eleitorado, mas alguns veículos e alguns jornalistas já davam como aquele que viria para arrasar o quarteirão e vencer as eleições. Bem, a produção foi bem sucedida, com as consequências que a gente já sabe. Sérgio Moro, hoje, segue mais ou menos esses passos. A gente lê algumas colunas por aí e diz assim, bom, ele já ganhou a eleição, não precisa nem disputar. É a pessoa perfeita, é a fórmula ideal. Mais ou menos como se dizia que era Collor na eleição de 1989. E agora, a mais nova peça de propaganda de sua campanha é um livro que eu estou chamando de livro fraude, contra o sistema de corrupção. É o título que está aí sendo lançado, com vários eventos previstos em capitais. E o curioso é que a máquina de propaganda morista, que está espalhada inclusive nas redações, né, não sei se remunerado ou não, anunciou uma grande bomba. Ele teria uma grande bomba contra Bolsonaro. Bom, não há bomba nenhuma. O que ele está dizendo é o seguinte: olha aqui, eu fiquei sabendo, sim, da questão da rachadinha, até porque a notícia da rachadinha, é bom lembrar, veio a público em dezembro de 2018. Ele não tinha assumido o cargo ainda. Se ele julgasse aquilo grave, ele poderia dizer simplesmente, não vou. Mas, segundo ele, o Bolsonaro lhe deu uma explicação satisfatória. Ele acreditou. Bom, num dia nós ficamos sabendo do tal assessor de Flávio, que era ninguém menos do que Fabrício Queiroz. No dia seguinte, mais 7 funcionários. No começo de janeiro, o COAF indicou ali a movimentação do próprio Flávio. E Moro foi ficando no governo. Aí ele diz que quando a defesa do Flávio recorreu em julho de 2019 ao Supremo, para suspender o processo, ele teria ido ao presidente Jair Bolsonaro e reclamado que não era daquele jeito. E o Bolsonaro teria dado um chega para lá nele. Bom, ele queria o quê? Afinal de contas, a defesa do Flávio fazia o que ele cumpria fazer: se defender, não é? E aí, então, ele começa a dizer que ele estava meio insatisfeito no governo, mas ainda insistia. E a sua grande decepção veio mesmo em dezembro de 2019 com um pacote anticrime, quando o Bolsonaro não seguiu as suas recomendações para vetar algumas coisas. Bom, mas o pacote anticrime de Moro era um troço absolutamente fascistoide, asqueroso. Eu já disse aqui, uma das poucas coisas boas que Bolsonaro fez foi não ceder às suas recomendações. Eu lembro que no seu pacote estava o famigerado ou a famigerada excludente de licitude, que permitiria matar preto e pobre sem que se precisasse prestar satisfações a ninguém. Bom, claro, Bolsonaro aproveita e dá uma puxadinha de saco nos militares, no armamentismo, porque ele está interessado em ganhar o eleitorado da extrema-direita. Para vocês terem uma ideia, lembra-se daqueles tweets do general Eduardo Vilas Boas, no dia 3 de abril de 2018, praticamente intimidando o Supremo a não conceder o habeas corpus preventivo para o Lula? Ele disse que não viu nada demais naquilo ali, como não viu nada demais também no discurso que Bolsonaro fez no dia 19 de abril de 2020, em frente ao QG do Exército, pregando o golpe de Estado. É bem verdade que ele pediu demissão 4 dias depois, mas não teve nada a ver com os atos reacionários do Bolsonaro. E sim, porque o presidente resolveu mexer no seu feudozinho ali da Polícia Federal, que ele queria que permanecesse intocada, né? E até agora, evidência de que houve uma interferência do presidente que barrou a investigação, bem, isso não existe. E claro, ele defende a Lava Jato e volta
ainda que indiretamente, a incriminar o Lula. Bem, ele está fazendo campanha eleitoral com a ajuda de setores consideráveis da imprensa. É isso aí.